Romanos capítulo 8, verso 29 a 33. Eu falei a leitura, convido a você que acompanhe em sua Bíblia, mesmo assentado, mas em reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Até aqui, vamos orar neste momento. Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e excelso nome, pelo teu amor, por essa graça, essa maravilhosa graça que o Senhor estendeu a nós. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela tua palavra que foi lida, e pedimos do Senhor compreensão. Ó Deus, mova os nossos corações e o nosso entendimento através do teu Santo Espírito, para que nós entendamos aquilo que a tua Escritura nos ensina e sejamos transformados pelo poder dessa palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa graça que nos alcançou. É no nome de Jesus que nós oramos, gratos ao Senhor. Amém. Irmãos, nós temos falado acerca das doutrinas da graça. E na semana passada nós vimos um pouco, na verdade nós demos uma introdução acerca do sacrifício, da morte de Cristo, por quem Cristo morreu. A doutrina chamada de expiação limitada. Veja que nós estamos construindo uma linha de raciocínio. Foi falado na primeira mensagem que as doutrinas da graça, elas estão interligadas entre si. As doutrinas da graça, elas se completam, os 5 pontos, eles se completam. Porque nós estávamos caídos, Deus nos escolheu soberanamente. A estes que Deus escolheu, o Senhor Jesus Cristo pagou o preço. O Senhor Jesus Cristo morreu para salvar essas pessoas. O Senhor Jesus Cristo substituiu essas pessoas com o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário e substitutivo. Porém, não é o bastante. Nós, como homens que estávamos caídos, que fomos eleitos e temos o benefício da morte de Cristo em favor de nós, nós simplesmente sabemos essas verdades, mas não cremos. Em uma certa altura da vida do ser humano, é necessário que o Senhor Deus haja de forma irresistível. É necessário o chamamento de Deus para que estes homens que estão mortos dos seus delitos e pecados venham e se convertam, sejam convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Se Deus não os chamar, se Deus não fizer o convite eficaz e irresistível, estes homens não se achegam a Cristo. Esses homens não obtêm o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador.
Por isso hoje nós veremos a doutrina da graça irresistível. A estes homens que o Senhor escolheu, estes homens que o Senhor Jesus Cristo morreu para comprá-los com o seu sangue precioso. Há um momento da sua vida, eles recebem uma chamada eficaz. Uma chamada em que eles não podem resistir. O Senhor Deus age nos corações. Ele quebra as barreiras. O Senhor Deus demonstra a sua graça irresistível. Mas o que é essa graça irresistível? A graça é o favor de Deus que é liberado a nós. Nós, como seres humanos depravados e caídos, nós não somos merecedores de nenhum favor de Deus. Na verdade, o que merecemos é a condenação, o que merecemos é o inferno, o que merecemos é o castigo, a ira, a justiça de Deus recaindo sobre nós em forma de ira, de fogo consumidor. Mas Deus demonstra a sua graça. Ele demonstra o seu favor a homens que são imerecedores, a homens que são indignos, a homens que são caídos. A doutrina da graça irresistível não ensina que o homem não resiste a Deus. E eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso. Eu coloquei o texto de Atos, capítulo 7, verso 51. Olha o que a palavra de Deus diz. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O texto estava dizendo que aqueles homens estavam resistindo ao Espírito Santo. Estavam resistindo à pregação do Evangelho. Como nós afirmamos sobre essa graça irresistível? Se o texto está dizendo que os homens estavam resistindo. A graça irresistível, ela não ensina que em dado momento de nossas vidas nós não resistamos a Deus. Mas ensina que essa resistência dos seres humanos, ela dura até Deus decidir quebrá-la. A resistência humana dura até Deus decidir quebrar toda a resistência. Até Deus decidir agir eficazmente, irresistivelmente, quebrando a dureza dos nossos corações. Mas há uma outra questão. Porque os seres humanos só podem resistir a Deus, não por uma escolha própria. Mas os seres humanos resistem a Deus porque o próprio Deus endureceu os seus corações. Romanos capítulo 9, verso 18. A palavra de Deus diz: portanto, o Senhor, Ele tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece. Veja que esses homens estavam resistindo a Deus em Atos capítulo 7, verso 51, não porque eles tinham a escolha de querer Deus ou não, mas porque o próprio Deus não permitiu que a barreira dos seus corações fosse quebrada. O próprio Deus permitiu que eles permanecessem com seus corações duros e resistentes à palavra do Evangelho. Então essa é a questão importante que nós precisamos considerar essa noite acerca da graça irresistível. É que nenhum homem pode escolher ou rejeitar a Deus. Deus endurece a quem quer. E Deus tem misericórdia e chama a quem Ele mesmo quer. John Piper diz o seguinte acerca da graça irresistível. Graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos à fé em Cristo. É sobre isso que fala essa graça irresistível. Ele vence as barreiras, os grilhões que os nossos corações estão aprisionados e nos traz soberanamente e irresistivelmente ao amor de Cristo. Eu me lembro no dia que eu fui trazido
irresistivelmente ao Senhor Jesus Cristo. Naquele dia o Espírito Santo me tocou. As escamas dos meus olhos caíram. E eu enfim pude compreender o amor sublime de Cristo. Eu enfim pude compreender o significado da cruz de Cristo, da morte e do sangue de Cristo derramado na cruz em favor da minha vida. Eu não pude resistir ao chamamento de Deus. Deus operou a sua graça irresistível e quebrou a barreira no meu coração. Foi uma manhã, eu tinha 11 anos de idade, em uma escola bíblica dominical. Aí está a importância das escolas bíblicas dominicais. A professora estava ensinando sobre a eficácia da morte de Cristo. Foi naquele momento que Deus me chamou soberanamente e irresistivelmente. Sabe de uma coisa? Eu não pude dizer não. E por isso eu estou aqui hoje. Eu fui salvo. O Senhor Deus efetuou a minha vida, me chamou pela sua graça irresistível. Nas Escrituras nós temos relatados pelo menos duas manifestações de graça, em que Deus manifesta e revela a sua graça aos homens. E a primeira manifestação, o primeiro tipo de graça que nós podemos ver nas Escrituras Sagradas é a graça comum. A graça comum diz respeito a uma graça que é demonstrada a todos os homens. Essa graça é revelada a todos os homens sem distinção. Deus demonstra a sua graça no universo. Deus demonstra a sua graça a todos os seres humanos, por alguns aspectos. E o primeiro deles é pela sua providência. Deus demonstra a sua graça comum sobre todos os seres humanos pela sua providência que é dada a todos. Eu coloquei 2 textos. Mateus capítulo 5, verso 44 a 45, o Senhor Jesus disse. Mateus capítulo 5, verso 44 a 45. Tem um problema no slide? Isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas. Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva. Veja que todos nós estamos sujeitos a essas coisas. A chuva é bênção de Deus. O sol é bênção de Deus, é demonstração de graça. Um agricultor ímpio que tem a sua plantação e recebe a chuva, os agricultores ficam felizes. A gente morou um tempo lá no Paraná, e quando está muito seco, eles ficam ansiosos pela chuva. E aquilo é uma bênção. É uma bênção. Porque a lavoura, ela desenvolve. Isso é graça comum. Deus faz vir o sol e a chuva sobre todos. Sobre os bons e sobre os maus. Deus dá a todos os homens a sua providência. Atos capítulo 14, versos 16 e 17, diz: o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Veja que Deus permitiu com que os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus não deixou de demonstrar a sua graça a esses povos. Deus permitiu com que eles fossem frutíferos. Tivessem fartura, tivessem alegria nos seus corações por causa da fartura. Graça comum. O ímpio que prospera é graça comum. É a graça de Deus. O ímpio que tem comida à mesa todos os dias é a graça de Deus.
O ímpio que tem vestimentas, que tem alegria. Graça de Deus. Deus concede a sua graça. Deus demonstra essa graça comum a todos os homens através da sua providência divina sobre todos. Mas em segundo lugar, essa graça comum também é demonstrada a esses homens, é demonstrada por coisas que são concedidas a estes homens. E com isso eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15, e o texto de Tiago, capítulo 1, verso 17. Olha o que diz em Romanos: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Deus demonstra a sua graça comum, concedendo a estes homens um senso de moralidade. Veja, eles não têm lei. Eles não têm lei. Mas eles servem de lei para si mesmos, porque eles têm a norma da lei gravada nos seus corações. Ou seja, eles têm moralidade, um senso moral. Todos os homens têm um senso moral. Alguns não seguem a moralidade correta. Alguns são completamente imorais. Mas todo ser humano tem a norma da lei gravada no seu coração. Deus fez o homem um ser moral. Um ser que lá no fundo, lá no interior, ele sabe o que é certo e errado. O ser humano sabe que pecar é errado. O ser humano sabe que matar é errado. Que mentir é errado. O ser humano sabe, por causa da norma da lei gravada nos seus corações. Isso é graça comum. É a graça de Deus que se estende a todos. O indígena, das tribos mais distantes, eles têm uma certa moralidade. Eles possuem. Tanto que eles têm leis. Há tribos que têm leis. Leis que muitas vezes são corretas, de matar, leis que assassinar é errado, que trair, o adultério é errado. Moralidade, norma da lei gravada nos seus corações. Demonstração da graça de Deus sobre todos os homens. Tiago capítulo 1, verso 17 diz que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que um homem tem de bom, sejam seus talentos, dons naturais, vem do Pai das luzes, é concedido por Deus. Graça comum. Quantos ímpios são músicos natos? Tem um dom natural. Tem um dom natural artístico. São presentes de Deus, que é concedido à humanidade. Deus demonstrando assim a sua bondade, a sua graça a todos os homens. Em terceiro lugar, a graça comum, ela também é demonstrada pela pregação do Evangelho. O ato de ser pregado o Evangelho, anunciado a todas as nações, é demonstrado, é a demonstração da graça comum de Deus sobre todos os homens. Vamos analisar alguns textos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 a 24. Olha o que diz a Escritura. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que o evangelho estava sendo pregado àquela altura, tanto a judeus como a gregos. E os judeus escandalizavam com a ideia de Jesus Cristo crucificado. Um rei crucificado. E os gentios, os gregos,
Para eles era loucura pensar na ressurreição. Como um homem poderia ressuscitar? Quando Paulo prega em Atenas, quando ele fala da ressurreição, os gregos que estavam ouvindo o seu discurso, ele diz: este homem é louco. Esse discurso é loucura. Paulo, depois a gente vai te ouvir. Se você quiser voltar em outra hora, a gente ouve. Para os gregos era loucura. Ou seja, a graça estava sendo demonstrada àqueles povos por meio da pregação do Evangelho. Mas essa graça, o Evangelho, só era eficaz, só se tornava uma graça irresistível para aqueles que eram chamados. Para estes chamados, a pregação do Evangelho era o poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 15 a 16, nós temos a grande comissão, em que Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho aos eleitos. É isso que ele diz? Pregai o Evangelho a toda criatura. A graça de Deus, essa graça comum, ela deve ser demonstrada a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, pois, não crer será condenado. Nós falamos na semana passada que a cruz de Cristo tem cheiro de vidas para um e cheiro de morte para outros. Mas essa graça, o Evangelho, precisa ser pregado a todos. Atos, capítulo 13, verso 46 ao verso 48, a Escritura diz: então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O que diz o texto? Que o evangelho estava sendo pregado por meio de Paulo e Barnabé. E aqueles homens estavam rejeitando essa graça comum. Eles estavam resistindo a essa graça comum. Mas aqueles que eram destinados para a vida eterna, eles não puderam resistir. Eles creram. Eles creram. Irmãos, essa graça comum que nós falamos nestes textos, demonstrada através das bênçãos, né? A chuva, o sol, através da moralidade, através dos dons naturais, das habilidades, através da pregação do Evangelho. Essa graça comum, ela não é suficiente para salvar. Entenda o que eu estou dizendo. A pregação do Evangelho por si só, nós falarmos: Cristo morreu e foi crucificado, ressuscitou, está à destra do Pai. Isso não salva em si. O que salva é a graça eficaz. É o chamado de Deus. Não que o Evangelho não salve, mas que não depende do homem ouvir o Evangelho e ele mesmo se interessar ou querer crer neste Evangelho. Porque é demonstrado a todos. Se fosse assim, todas as pessoas que ouvem o Evangelho teriam de crer. Teriam de ser salvos. Mas os homens resistem à graça comum de Deus. Os homens resistem em reconhecer Deus, em ouvir Deus, em se quebrantar diante de Deus. Mas há uma graça. Há uma graça que nenhum homem pode resistir. Há uma graça que diante dela demonstrada, nenhum homem pode deixar de dobrar os seus joelhos diante do Salvador e confessar com a sua boca e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa graça
é a graça irresistível, a graça salvífica, é a graça específica, é a graça eficaz em que Deus busca aqueles eleitos que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Eleitos estes que receberam como benefício a expiação do sangue de Cristo. Eleitos estes que Cristo morreu para os comprar pelo seu próprio sangue. Nestes escolhidos, Deus efetua a sua graça irresistível, a sua graça salvífica. Essa graça é demonstrada pelo chamamento irresistível de Deus. E eu quero ler 3 textos. João capítulo 6, verso 44 e 45 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se Deus não realizar o seu chamamento irresistível. Atos capítulo 2, verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. A todos aqueles que Deus prometeu a salvação, a justificação, estes, todos que Ele prometeu, Ele irá chamar, irresistivelmente. Gálatas capítulo 1, verso 15 a 16, Paulo diz, ele dá o seu testemunho. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, veja, a eleição, e me chamou pela sua graça, graça irresistível, aprove revelar o seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Veja que Paulo está demonstrando, dando o seu próprio testemunho, dizendo, o Senhor me separou antes de eu nascer. Por isso, Ele me chamou pela sua graça. Essa graça que o apóstolo Paulo está se referindo não é a graça comum. É a graça salvífica. É a graça irresistível. Ele chamou o apóstolo Paulo para revelar o seu Filho. E nós conhecemos a história de Paulo. Paulo pôde resistir ao chamamento divino a caminho para Damasco. Paulo estava carregando cartas de morte para matar os cristãos em Damasco. E ele cai por terra. Uma luz o cega. E o próprio Jesus fala com Paulo. Paulo diz para Jesus, Senhor, eu não vou. Ele disse isso? Não. A vida de Paulo é completamente transformada. Agora ele vai para Damasco para pregar o Senhor Jesus como Filho de Deus. Graça irresistível. A todos aqueles que ele escolheu, a todos aqueles por quem Cristo morreu para salvar, serão chamados irresistivelmente. A graça salvífica, a graça irresistível de Deus demonstrada nas Escrituras, ela também é demonstrada pela fé recebida. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, foi o texto que foi lido na liturgia, diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Que graça é essa? É a graça irresistível, é a graça salvífica, mediante a fé.
Um instrumento que Deus escolheu para que estes homens recebessem a salvação. Essa salvação que essa graça concede é a fé. Portanto, a fé que os crentes recebem é uma demonstração da graça salvífica, da graça irresistível de Deus. Porque aqueles que são chamados não podem deixar de ter fé no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são chamados irão confessar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles. Ninguém jamais resistiu à vontade de Deus. Ninguém jamais resistiu ao propósito de Deus. Ninguém jamais resistiu a essa graça salvífica de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25 diz: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa, veja, de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem a plena verdade. Até aí, a gente não precisa continuar o texto. Mas o que está dizendo é o seguinte: que é Deus quem concede arrependimento. Professar a Jesus Cristo como Senhor precisa de arrependimento. Quem concede arrependimento, segundo o texto? Deus. Quando Deus chama um coração ao arrependimento, é irresistível. Quando Deus decide quebrar os corações, quando Deus decide quebrar o orgulho, a arrogância, a prepotência, quando Deus decide fazer com que o homem coloque a boca no pó e professe a Cristo como Senhor, é irresistível. O chamamento do Senhor é eficaz. Jeremias, capítulo 32, verso 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Deus, por acaso, está dizendo aqui: farei com eles uma aliança eterna, e eu vou deixar em aberto para que eles escolham se queiram temer a mim ou não. Aí é da parte deles. Foi isso que o Senhor disse? O Senhor Deus disse: eu porei temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O coração que o Senhor Deus decide colocar temor não pode permanecer fechado. A ação de Deus sobre o coração dos homens é completamente irresistível. Deus é soberano. É Deus quem nos move para que nós tenhamos o temor e professemos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas essa graça irresistível, além de ser demonstrada pelo chamamento eficaz, pela fé recebida, este homem que é chamado eficazmente, que recebe essa graça irresistível, ele tem a salvação aplicada na sua vida. E eu quero meditar com os irmãos no texto de Tito, capítulo 2, verso 11 a 13. Tito, capítulo 2, verso 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, qual é o adjetivo? Salvadora.
Estes homens que foram chamados pela graça irresistível de Deus, eles têm a salvação aplicada em suas vidas. O texto de Tito está dizendo a todos os homens, mas o texto tem um contexto, ele prossegue. Não significa todos os homens individualmente. Nós falamos sobre isso na semana passada. Mas o foco aqui é demonstrar que a graça se manifesta salvadora. Estes homens que são chamados eficazmente por essa graça, eles recebem a salvação. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Coloca todos no mesmo patamar. Mas o verso 24 continua dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça irresistível de Deus é demonstrada pela salvação aplicada. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela sua graça. Pela graça salvadora, pela graça irresistível. O próprio texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pela graça sois salvos. Todos aqueles que são chamados, todos aqueles que professam a fé, irresistivelmente, têm a salvação aplicada. Nós podemos tirar algumas aplicações dessa doutrina da graça irresistível. Essa doutrina que é bíblica, que é apoiada fortemente nas Escrituras, em que Deus chama eficazmente aos seus eleitos, mediante a sua graça irresistível. E as aplicações que quero meditar com os irmãos nessa noite são: em primeiro lugar, diante de Deus, toda boca deve se calar e todo orgulho deve ser quebrado. Deus faz o que faz. Deus nos escolhe. O Senhor Jesus Cristo morre na cruz para pagar o preço do nosso pecado. E Deus atua nos nossos corações eficazmente para que toda boca se cale diante do Senhor e todo orgulho seja destruído. Todo orgulho seja quebrado, porque nenhum de nós é digno de chegar diante de Deus com soberba, de chegar diante de Deus com prepotência, porque é Ele quem é o autor e consumador da nossa fé. Quem éramos nós sem o Senhor? Homens totalmente depravados. Mas Deus, pela sua graça infinita, pela sua bondade, pelo seu amor, Ele decide nos salvar. Agora nós, como remidos, salvos em Cristo Jesus, devemos pôr a nossa boca no pó, quebrar o nosso orgulho diariamente, reconhecendo quem Deus é e o que Ele fez por nós. E quem nós somos na história da salvação. Quem nós somos na história da salvação? Pó. Inúteis. Nós não somos nada na história da salvação, senão pecadores que receberam a graça irresistível de Deus. Diante desse Deus soberano, toda a boca deve se calar e todo orgulho deve ser quebrado. E em segundo lugar, o mesmo Deus que endurece os corações é o Deus que quebranta os corações. E talvez muitos de nós tenhamos pessoas, parentes que são duros ao Evangelho, que são resistentes à cruz de Cristo, que não querem ouvir o Evangelho. Pessoas que não têm o temor de Deus, que não amam a Deus, mas saiba que essa dureza de coração durará enquanto o Senhor permitir.
quando Deus decidir tirar as escamas dos olhos, quando Deus decidir quebrantar os corações, ninguém resistirá, porque o seu amor, a sua graça é irresistível. Assim como eu e você, todos que são salvos verdadeiramente aqui, não puderam resistir ao chamamento eficaz, à graça salvífica do Senhor. Talvez alguns de nossos parentes sejam eleitos, talvez não sejam, mas se forem, não resistirão à graça de Deus. O que cabe a nós? Orar, orar, orar e orar. E depois de orar, pregar, pregar e depois pregar mais um pouco. Não devemos cansar e cessar de pregar o Evangelho. Ainda que os homens resistam à mensagem do Evangelho, aqueles que são eleitos, uma hora serão chamados. Nós precisamos crer na soberania deste Deus, no poder deste Deus, de quebrar os corações, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque Ele tem misericórdia de quem quer e endurece quem lhe apraz. Romanos, capítulo 9, verso 18. Irmãos, que nós, em nossas vidas, possamos todos os dias render glórias a Deus, porque Ele quebrantou os nossos corações. Todos nós aqui nascemos potencialmente duros ao Evangelho. E nós poderíamos estar assim ainda hoje. Nós poderíamos ser perdidos. Poderíamos ser pessoas sem o temor de Deus. Talvez mortos por caminhos tortuosos. Mas Deus, pela sua infinita graça, decidiu quebrar as barreiras do nosso coração e nos trazer aqui. Para que nós sejamos diante dele. Por isso, glorifiquemos a Deus por essa maravilhosa e irresistível graça que um dia nos alcançou. Essa graça eficaz. Essa graça que nos resgatou. Eu quero